Bom, meus amigos, hoje eu vou analisar o crânio de Frederick Leonard Vosgroen, um lutador profissional de artes marciais mistas, MMA. Foi muito pedido aqui no canal do YouTube, no Instagram também. Ele é alemão e atualmente compete na categoria de meio peso, até 93 quilos. E ele representa o UFC Gym, localizado ali em Düsseldorf, na Alemanha. Enfim, hoje eu vou falar um pouco mais sobre esse perfil mais bruto. O cara consegue ser muito bruto fisicamente, ele tem força bruta, ele também consegue ter muita resistência e velocidade mental, né? E eu vejo que isso está muito presente nesse lutador. Se você já segue o canal há um tempo, você já deve ter visto eu falando de testa, nuca, topo de cabeça, perfil de corpo, como é que essas características se conectam. Como a nossa estrutura, ela tem um visual que é uma digital. Tudo que tem no nosso corpo, no nosso perfil de crânio, não é aleatório. Os dados que estão ali, os formatos, volumes, as características, elas só estão representando inclinações naturais. Assim como se você começar a estudar um animal na natureza, você vai perceber que quanto mais você estuda sobre aquele animal, mais você percebe que a estrutura física dele está só apontando muito da, das inclinações, tanto físicas quanto mentais dele, o modo de sobrevivência, né? As listras de um tigre não é aleatório. O formato, onde os olhos estão posicionados, né? Como ele anda. Todo felino anda de quatro, mas os felinos não são exatamente iguais. Eles têm variação em sua estrutura, em sua estética, seu design, né? Também no seu modelo mental, né? Todos os animais da natureza têm inclinações naturais e o ser humano não foge dessa regra. Então aqui estamos falando de um cara que a galera tem comparado ao Neandertal do UFC, né? É um cara que ele realmente é muito bruto, né? Um cara que consegue se levar a limites. Ele tem força, mas ele também tem velocidade e resistência mental. Vamos começar a observar essas características aqui. Se você segue o canal, você já deve ter percebido que eu falo de pessoas que têm uma testa mais reduzida, puxada para trás. Ele deve ter uma testa aqui de 2 a 3 dedos. É uma testa reduzida, indo para a média, né? E ela tem um formato quadrado em rampa, né? Ou seja, o formato é quadrado em rampa, o volume é de 2 a 3 dedos. Geralmente muito presente em pessoas que pensam e agem rapidamente. Elas não são muito de ficar fazendo cálculo profundo, ficar pensando profundamente nas coisas, gastando muito tempo e energia mental para acumular dados e chegar em conclusões precisas. Não. São pessoas que utilizam mais a lógica rápida. Lógica rápida é aquela lógica que a gente utiliza nos esportes, movimentação, ação, na guerra, né? Você tem pouco volume de dado, você tem pouco tempo para chegar em conclusões mais precisas, né? Então, pessoas com esse tipo de testa costumam ter uma resistência mental muito aguçada. Uma coisa é você ter um corpo resistente, outra coisa é mentalmente você ser resistente. Há uma diferença entre a resistência mental e a resistência física, né? Tem limites que o seu corpo consegue ultrapassar, mas a sua mente ainda não acessou isso, ela ainda não treinou esse tipo de estímulo, né? Então, pessoas de testa mais reduzida, por natureza, elas costumam ter mais capacidade para lidar com dor, pressão, escassez de recurso, desconforto. Elas não pensam tanto. Pessoas que pensam demais, que são extremamente lógicas, geralmente não são muito boas para estímulo físico, né? Aquela pessoa muito inclinada para os dados, né, para ser muito mental. Geralmente, estímulo físico, estresse, desconforto, escassez incomoda muito a mente dessas pessoas. Quando a testa é mais reduzida, a pessoa já não é muito de mimimi, não, né? Ela costuma ter ali um emocional mais aflorado, uma capacidade sensorial, uma capacidade de sentir o corpo, gerenciar estímulos físicos, muitas vezes se levar até a limites, né? É aquele perfil de cara que desmaia, mas não joga a toalha, entendeu? É tipo isso. Então, observe aí em pessoas com testa bem puxada para trás, como elas têm um comportamento mais emocional, instintivo, não são tão racionais no lado lógico, sabe?
e são mais instintivas sensoriais. Isso é uma coisa importante para você entender sobre a condição humana. A sociedade sempre vai precisar resolver 3 problemas: trazer energia, cuidar das estruturas e fazer gestão humana. Tem pessoas que são boas para puxar energia, elas são boas para lidar com o corpo, os 5 sentidos, elas conseguem se pôr em risco com mais facilidade e sobreviver, né? Elas são mais rústicas, duras, adaptativas, né? Então, o perfil físico sensitivo é a pessoa que sai para caçar, né? Que lida com o próprio corpo, a natureza, os seus sentidos, os seus instintos, com a máquina ali, né? Já tem outras pessoas que são mais de estrutura, elas lidam um pouco mais com questões lógicas, com ferramentas, armas, tecnologia, ciência de dados, coisas, tá vendo? Elas pegam os recursos que o físico sensitivo está trazendo e elas manipulam, gerenciam, estruturam, criam coisas. Existem pessoas que são mais do campo das ideias, criatividade, filosofia e espiritualidade. Elas fazem a gestão humana, lidam diretamente com o ser humano. Enquanto um lida com o próprio corpo, seus instintos, seus sentidos e a natureza, o outro lida mais com coisas, estruturas, ferramentas, dados, e o outro lida mais com o fator humano dentro da sociedade, as pessoas, o comportamento, as leis, a filosofia, né, a religiosidade, a espiritualidade. Então, esse cara aqui, ele tem uma configuração mais puxada para o caçador, para o cara que vai puxar energia, né? Ele não deve ser um cara muito lógico, né? Não deve ser um cara de ficar pensando demais em detalhes, em dados, né? Ele lida mais com o corpo, os 5 sentidos, com o ambiente ao redor dele, né? Então, é uma ótima característica para a luta, na verdade, né? E você observa também que, além de resistência e velocidade mental que esse cara deve ter, porque ó, o rosto é muito aguçado, é um rosto realmente tipo aquelas fotos de Neandertal que a gente vê, né? Bem bruto, rústico, né? A testa é mais reduzida, né? Então o rosto é muito maior do que a testa. O rosto deve estar dando aí pelo menos umas 2 testas, ou 3, né? Então, bem bruto. Quando a gente vai observar a nuca dele, a nuca é mais reduzida, tá vendo? Né? É um cara aí que o volume de nuca dele deve ser curta, um pouco indo para a média, tipo a nuca desse cara aqui, ó. Tá vendo? Esse cara aqui tem uma nuca reduzida, mas ele tem um certo volume ali, né? Pequeno, é nuca curta indo para a média que eu chamo. A dele também deve ser. Eu não encontrei fotos dele de cabelo curto, mas aqui já dá para observar que a nuca não é muito esticada, não, né? Dá para perceber quando a pessoa tem uma nuca mais alongada. Tem muita gente que confunde aqui, ó, né, os músculos dos ombros, né, essa parte de trás, as pessoas confundem, achando que se o cara tem volume aqui vai esconder a nuca. Não, eu estou falando do osso occipital. Estou falando da parte de trás. Eu não gosto muito de ser técnico, colocar termos muito técnicos aqui, porque não é todo mundo que vai entender. Mas esse osso aqui, ele não tem interferência do volume que você tem no seu trapézio. É muito pouco, começa a pegar aqui, ó, no início, mas o occipital ele é facilmente identificado. Até pessoas que engordam, mas têm a nuca longa, né? Porque quando você tem a nuca mais alongada é mais fácil para você perder massa, geralmente é um indicador muito forte, né? Pessoas de nuca longa, mais facilidade para perder massa, elas não acumulam tanto, né? Mesmo quando essa pessoa engorda por estar desregrada, a dieta, tá no estilo de vida ali que fez ela engordar, mesmo assim essa pessoa tem mais facilidade para perder peso. E a nuca fica muito evidente no gordinho. Gordinho de nuca longa, dá para você ver na hora. Ela tá ali, bem esticada. Agora, o gordinho natural, de nuca curta, a nuca sempre fica no mesmo formato. Às vezes a pessoa ganha gordura aqui, né? Tem umas pessoas que são mais gordinhas, e elas ganham mais volume aqui atrás, de gordura mesmo, né? Forma uns pneu ali, já percebeu? Né? Então são extremos, é quando a pessoa fica muito acima do peso, né? Mas nuca curta, nuca longa, nuca média, você consegue identificar com facilidade. Não leve em conta o trapézio das pessoas, tá? Isso aí é uma falácia. Eu vou fazer vídeos mostrando mais especificamente, mas pelo visto aqui nosso amigo tem uma nuca mais reduzida, forma esse tipo de corpo mais bruto, mais forte, inclinado para força bruta. Não é tão bom para velocidade nem para resistência, esforço repetitivo por muito tempo.
tipo maratona. Não, esse cara não deve ser bom para maratona. Agora, para levantamento de peso, explosão a curta distância, projetar muita energia a curta distância, provavelmente ele tem uma capacidade muito aguçada. Nuca curta, muita força bruta. Testa reduzida, muita resistência e velocidade mental. A pessoa não costuma ser tão lógica, mas ela tem uma capacidade física e sensorial muito aguçada. O cérebro lida bem com isso. Olha que interessante. Então a gente consegue perceber aqui que o cara é um tanque, né? Na estrutura dele você consegue sentir que esse cara é bruto por natureza, né? Ele já tem esse tipo de porte, assim. Ele pode ter tomado algum tipo aí de esteroide, qualquer coisa, mas naturalmente a estrutura dele consegue se inclinar para isso. Se você pega uma pessoa que ela é muito magra, nuca bem alongada, pega um maratonista etíope, queniano, e tenta transformar ele num bodybuilder ou num lutador de sumô, ele vai dar problema. Vai acontecer muitos problemas com ele que não aconteceria com a estrutura dessa aqui. Tem pessoas que podem tomar esse tipo de anabolizante, esse tipo de remédio, vamos dizer assim, né? Já tem outras que é um pouco mais difícil. No médio e longo prazo faz mal para a estrutura delas. É como se você estivesse tentando transformar um gato num cachorro, entendeu? São estruturas diferentes, comportamento, mentalidade diferente, e aí você vai tentar radicalmente mudar de um gato para um cachorro. A mesma coisa é aqui. Se você tenta transformar esse cara num grande maratonista, ele vai penar para fazer isso e ele não vai se destacar entre a maioria, né? Assim, não posso dizer com 100% de certeza, porque o ser humano, nada relacionado ao ser humano é 100%. Mas se existe uma zona de conforto natural, positiva no ser humano, é trabalhar dentro de suas inclinações naturais. É o famoso fazer o que gosta. Já ouviu falar? Quando você faz algo que bate com suas capacidades e competências, né, você performa ali dentro. Existe uma inclinação. Geralmente você gosta de fazer o que está fazendo, né? Então, é aquela pessoa, às vezes, que tem muita capacidade lógica e escolheu uma profissão mais lógica, ou aquela pessoa um pouco mais do campo das ideias, criatividade, filosofia e espiritualidade, e ela acabou também indo para áreas assim, virou advogado, virou arquiteto, virou designer, enfim, ela se encontra ali dentro. A mente parece que tem uma frequência boa para bater com aquela performance. Da mesma forma, são lutadores, pessoas que usam o corpo, os 5 sentidos, né, usa sua carcaça para lutar. Isso sempre existiu e sempre vai existir, né? Então existem pessoas que são mais físicas, sensitivas, corpóreas. Pergunta para o Anderson Silva se ele queria ser um grande astrofísico ou alguém que lida com coisas assim, muito de detalhes, né? Coisas técnicas. Não, provavelmente não. Pergunta ali para mais quem aí que tem essa característica. O Conor McGregor, por exemplo, né? Até o Alex Poitin, sabe? Você vai perceber que são pessoas que estão a testa mais arredondada, quadrada em rampa, um pouco mais puxada para trás. Geralmente essas pessoas não gostam tanto de coisas técnicas, muito detalhe. Elas gostam um pouco mais da visão de cima, resumo, né? Tipo, papo reto, entendeu? Então, por isso que você percebe que todo lutador aí, geralmente, eles não são muito científicos, não são muito técnicos. Alguns são mais criativos no campo das ideias, mas geralmente eles são mais físicos, sensitivos, eles são instintivos, sensoriais, usam muito bem o corpo e os 5 sentidos, resistem a estímulo físico, gerenciam isso bem, conseguem levar essa máquina a certos limites. Volto a dizer, quem é muito mental geralmente não é tão físico sensitivo, né? Não é tão bom com o corpo e os 5 sentidos quanto outras pessoas que já estão mais inclinadas para isso. No caso aqui do nosso querido Frederic, é um cara bem físico sensitivo, né? Com capacidade de carga. Uma coisa interessante que você vai observar sobre ele, o topo da cabeça dele é menor do que o rosto, né? Se você pegar a linha dos olhos e orelha, traçar entre a boca e o queixo e ver o volume que ele tem aqui, joga esse volume para cima, praticamente, ó, o cabelo dele aqui deve estar dando volume. Ó, deve estar passando aqui o topo de cabeça dele. Então, o rosto, ele é maior do que o topo de cabeça e o rosto é bem maior do que a testa. Ou seja, no neurocrânio, na parte de cima do crânio dele, não tem tanto volume de massa. Ele tem mais volume de massa aqui, ó, da linha dos olhos e orelha para baixo.
Ou seja, menos massa no neurocrânio, a parte de cima, você acaba ficando um pouco mais inclinado para ser mais instintivo, sensorial, mais capaz fisicamente. Olha que fantástico que é o ser humano, né? A nossa raça, ela conseguiu diversificar tantas características que existem seres humanos focados em várias características individuais. Existem seres humanos híbridos também, que eles transitam entre características. Esse cara aqui é muito focado, né? Ele é muito inclinado para esse lado físico-sensitivo. Não é à toa que ele está performando bem no que está fazendo. Então, ele é o famoso físico-sensitivo com capacidade de carga, né? É um cara instintivo, sensorial, naturalmente guerreiro, caçador. E ele tem uma configuração de corpo um pouco mais puxado para força bruta, né? Então, ó, observando o rosto dele aqui, é por isso que a galera chama ele de Neandertal, tá vendo? Ó? Olha o rostão, grandão, né? Bruto. Aí você olha para a parte de cima do crânio, já é mais reduzida, tá vendo? Né? Olha só o tamanho do crânio embaixo e o tamanho do crânio em cima. Então, isso é bem interessante você observar. Ó, tem um cara que eu analisei no canal aí, que é o Ioel Romero. Seria uma luta interessante entre esses dois caras. Mas o Ioel Romero, ele também tem essa configuração. Olha que interessante. A única coisa que muda no Ioel Romero é que ele tem ali uma testa um pouco mais arredondada. Enquanto a do nosso amigo Frederic aqui é quadrada em rampa, a do Ioel é arredondada. Ambos estão dentro de uma categoria de testa um pouco mais puxada para a sensibilidade, né? Capacidade com o corpo e os 5 sentidos. A capacidade mental para lidar com o corpo e os 5 sentidos tem uma eficiência maior. A pessoa pensa e age mais rapidamente, ela resiste muito à dor, tem bons reflexos. O Ioel Romero, ele também tem uma nuca mais reduzida e um topo de cabeça que é um pouco mais baixo. Repare para você ver. Olha só como o Ioel, ele também lembra um pouquinho esse perfil Neandertal que a gente está vendo aqui, tá vendo? Ó? Olha como os dois têm isso em comum, né? Você olha pro Ioel Romero, você percebe que o cara é bruto, até na posição dele, ó, o jeito dele ficar. Geralmente quem tem pouca nuca, o antebraço fica médio para grosso. O centro do corpo tem facilidade para ganhar massa, né? Ó, peito, abdômen, as coxas, quando chega na canela, é média ou grossa. Dificilmente a canela é fina, né? Tem pessoas que fogem essa regra, mas não é a maioria. Reduziu a nuca, ganhou massa corporal. Aumentou a nuca, você perde massa corporal. Seu corpo tem uma configuração mais inclinada para resistência com a nuca longa. Seu corpo tem uma capacidade mais inclinada para força bruta quando você tem uma nuca mais reduzida, né? Então, o nosso Ioel Romero aqui é um exemplo, né? Assim como o Frederic. Olha só. Né? Só de olhar para o cara, você já percebe que ele é bruto, né? Ele tem ali... Cara, isso é muito instintivo, muito antigo dentro de nós, tá? O nosso cérebro, ele traz dados antigos dos nossos antepassados e ele cruza isso também com dados que a gente pode observar agora, no dia a dia, né? Então, uma coisa é a herança que você recebeu, outra coisa é o que você está fazendo com isso. Esses dados, eles já estão na nossa mente. Por isso que a gente tem sensações diferentes quando a gente olha para certas pessoas e para outras, né? É muito antigo isso dentro de nós. Então, o cara bruto, você olha assim, você pensa, cara, cair na mão com esse cara seria difícil, né? Teria que ser um pouco mais estratégico. Porque o cara é brutalidade pura. Pô, tem gente que você olha, o seu sentido, o seu instinto, ele te diz isso. Você já percebe ali visualmente o comportamento do cara. Você já percebe rapidamente de forma instintiva. Esse maluco é bruto. Às vezes o cara é pequeno, tá? Mas você olha e tipo, pô, esse cara aí deve ser bem agressivo, né? Então, tem pessoas também que você olha e tipo, o famoso nerd. Quando você olha pro nerd, o que que você pensa? O nerd, ele costuma ter essa característica, né? Uma testa bem reduzida, topo de cabeça baixo, né? Pessoas muito intelectuais, muito inteligentes, ou técnicas, lógicas. Quando você olha para um cara desse, você imagina isso que eu estou dizendo, ou você imagina esse lado mais brutal, né? Mesmo que você não conheça esse lutador aqui, né? O
que ele te transmite? De forma instintiva, quando você olha para ele, um guerreiro, um pensador filosófico ou um cara mais técnico, científico, né? Qual é a sensação que a estrutura desse cara está te passando? Então, de forma instintiva, a gente já consegue sentir. Mas, quando você tem uma linguagem, assim como a análise craniana, que te permite ler esses traços, entender esses detalhes, né, o que a estrutura das pessoas está exalando de dados para você. A nossa estrutura é igual uma digital, é igual ao nosso código genético, a íris dos olhos, são dados que transmitem algo, que dizem algo, né? Assim como tem animais que enxergam à noite ou animais que respiram debaixo d'água, existem também humanos que eles têm inclinações naturais para certas questões, né? Então, esse daqui é o perfil de homem mais bruto, mais rústico, pouco mental, muito físico, instintivo, sensorial. Por isso que você vê que quando ele luta ali, ele é uma máquina de morder, né? É uma máquina de brutalidade, de moer carne, né? Então, essa foi a análise do nosso queridíssimo Frederick. Também recomendo a você, se você quiser uma análise mais direta do seu perfil de crânio, acesse o nosso site. Se você tiver no Instagram, no YouTube, qualquer rede social, vai no link ali do perfil, acessa e solicita sua análise. Você também, se você tiver interesse em entender esses padrões, principalmente os principais perfis de crânio, né, e suas características, você pode acessar o nosso guia, que está também aí no link do canal, e ali você vai entender o que é topo de cabeça elevado, nuca curta, nuca média, nuca longa, testa quadrada em rampa, testa quadrada, arredondada, quebrada e por aí vai, né? Perfis de corpo também, o corpo mais resistente, de maratonista, o corpo de velocista, o corpo de homem de carga, né? São os principais padrões. Você vai observar esses padrões em mais de 80% das pessoas que estão ao seu redor, tanto em você quanto com quem você convive. A cafeteria, né? Às vezes você vai na praia. Uma vez que você instala esse software mental, a sua mente ela vai analisando as pessoas automaticamente à medida com que você pratica. Então, chega um ponto que você já consegue entender fisicamente, mentalmente, a inclinação das pessoas, validar por si mesmo. Esse é o mais importante. Por isso que solicitar a análise no site ou comprar o guia do canal já vai te dar uma visão de cima muito rápida. Seu cérebro ele vai acreditar mais facilmente a partir do momento em que ele conseguir observar de verdade. Ver se os padrões que eu estou trazendo fazem sentido ou não, batem com a realidade, né? A melhor forma é testando em sua própria estrutura. Se você testar em você mesmo, ou seja, você envia suas fotos lá para mim, eu faço a análise, você filtra essa análise, você observa se a maioria esmagadora dos padrões que eu estou trazendo sobre a sua condição físico-mental e mental, né, estão fazendo sentido. Pronto, uma vez que você fez a análise e fez muito sentido, o seu cérebro ele vai realmente acreditar muito mais nesse assunto, ele vai liberar mais energia para que você consiga observar com mais facilidade, cruzar esses padrões o tempo inteiro, a chegar ao ponto que, tipo, eu hoje em dia, depois de fazer isso por anos, né, desde a infância eu faço isso, mas transformei em técnica aí ao longo de uns 15 anos para trás, o meu cérebro ele não funciona mais na frequência do passado, assim, eu não olho para as pessoas da mesma maneira mais, eu consigo compreendê-las num nível diferente, né, eu consigo me compreender, mas principalmente entender que as pessoas ao redor estão em uma condição diferente. Né? Por isso que existem pessoas que são mais intelectuais, mais inteligentes ali no lado lógico, no lado criativo, filosófico, espiritual. E existem pessoas que são realmente mais braçais. Elas são mais físicas, instintivas, corpóreas, são boas com o corpo, os 5 sentidos e lidar com o ambiente ao redor. Entendeu? Então são os guerreiros, os caçadores, os que nos trouxeram até aqui, os que puxam energia para a sociedade, né? Então, entendendo esses padrões, você consegue fazer essa leitura das pessoas na sociedade. Por consequência, você consegue entender a moeda mais cara do mundo. Não é Bitcoin, não é euro, não é dólar. Entender o ser humano é a moeda mais cara do mundo. Se você tem esse tipo de capacidade, se você consegue entender as pessoas no nível estrutural, ali existe um tipo de software, um tipo de poder social que você acaba tendo, né? Então, recomendo, se você é curioso no assunto, solicite sua análise ou baixe o guia,
né? Só com esses dois aí você já vai conseguir acelerar absurdamente a sua capacidade de observar as pessoas ao redor. E eu estou enviando o guia agora também, junto com quem contrata a análise de vídeo. As pessoas recebem o guia para elas, depois de receberem a análise, se autoavaliarem, elas também conseguirem começar a entender padrões nas outras pessoas, né? Então, muito obrigado aí por contribuir e seguir o canal, todos vocês que assinam a área de membros, a galera que tem ali realmente compartilhado esse conteúdo, tem achado interessante. Muito obrigado, tá? O objetivo aqui é deixar para as próximas gerações, não só para você que está assistindo, mas também jovens, daqui a 100 anos, eles terem acesso a esse tipo de clareza, esse tipo de análise, né, que volto a dizer. Esse aqui é o primeiro canal do mundo e ele está difundindo uma análise que é um dom de infância que eu tive que transformar em técnica. Não busque referência em nenhum outro tipo de ciência ou ideia do passado. O que eu estou construindo aqui, você ainda vai ouvir falar muito por aí, né? Forte abraço para vocês, meus amigos.